Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo episodio de podcast. Tenemos ya muchas ganas de grabar de nuevo y por fin estamos aquí, todo el equipo, Álvaro y Miguel. Me encanta que estemos juntos grabando de nuevo. Un placer volver al podcast. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este podcast tenemos una invitada desde Río de Janeiro, en Brasil. Ella es Dalila Silva Melo. Les platico brevemente sobre la trayectoria de Dalila. Ella es bióloga de formación, aunque también se ha preparado en educación ambiental. Tiene un doctorado en medio ambiente por la Universidad de Río de Janeiro y otro en antropología social y cultural por una universidad neerlandesa. Actualmente está haciendo el postdoctorado en antropología social y cultural en la Universidad de Granada. Ha tenido diferentes cargos como técnica en la administración pública brasileña ligada a la conservación de espacios protegidos, en turismo sostenible, en educación ambiental y también ha recopilado información en la selva de Brasil sobre conocimiento tradicional. Bienvenida, Dalila. Muchas gracias a todos. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, Dalila. Debo decirles que fue Miguel quien conoció a Dalila hace algún tiempo, así que Miguel, por favor, cuéntanos un poco sobre ello. Sí, un tiempo anterior a la pandemia era un miembro activo en una rama local de Fridays for Future y una compañera, Florian, me presentó a Dalila porque en ese momento estaba investigando sobre la situación medioambiental y política en Brasil. Quedé impresionado por todo lo que me enseñó, conocimientos muy difíciles de conseguir en España. Y entonces, a medida que ha ido avanzando Homo Ambientalis, pensé que era la persona perfecta para que pudiéramos entrevistarla. Y ahora mis compañeros también se han quedado impresionados con su amplio currículum. Qué interesante, Miguel. Tengo que mencionarles que no fue nada fácil sintetizar la vasta trayectoria tanto académica como profesional de Dalila. Así que me gustaría empezar por ahí, Dalila. ¿Cómo has llegado a interesarte por tantos temas y conectarlos entre sí? Pienso que en verdad fue muy fácil, porque cuando era joven, para mí la naturaleza era todo. Vivía en una ciudad muy triste porque no había la naturaleza y cuando tenía un tiempo libre me iba para la natureza y pensaba, mira qué cosa bonita, o que quero hacer en mi vida é ayudar a protegê-la. Esse todo é o fio condutor de todo. E ao mesmo tempo necessitava trabalhar para manter minha família. Então me fui à universidade, estudei biologia e comecei com aulas de biologia para os ninhos. E me fui e continuei estudando porque havia sempre mais e mais e mais para saber. E estudei ecologia. E depois, por mais que me encantavam os animais e as plantas, a parte que me tocava o coração era exatamente falar para as pessoas o que podemos fazer para conservar a natureza. Então, era nesse momento o início da educação ambiental em todo o mundo, nos anos 80. E de aí que fiz a maestria em educação, porque naquele período não havia educação ambiental como maestria em Brasil, e fui trabalhando nas escolas e sempre havia um chiquito mais a ser, um pouquinho mais. Profe, pode estar uma palestra para o Dia do Meio Ambiente em uma escola? Sim, eu podia. E vamos a uma caminhada em la natureza para conhecer mais um parque e assim vamos. Em um dado momento, houve um marco em minha trajetória que fui invitada a fazer um curso como professora que eu era de educação para a gestão ambiental. Isto foi um momento que tuve a oportunidade de entender como se passava a gestão do meio ambiente em las municipalidades, em lo estado, e de aí que pude, eu tinha uma facilidade grande de falar com a gente simples, porque era professora de ninhos, e também entendia o que diziam
los mestres, los doutores, porque tinham uma formação acadêmica. E de aí, a gestão participativa foi o que se quedou uma coisa muito importante. A importância era um momento de democratização em Brasil e teníamos então oportunidade. A legislação, as leis cambiaram muitíssimo para melhor. Em 1988 tivemos a nova Constituição e com ela um capítulo de meio ambiente. E de aí que tudo veio desta oportunidade de falar com a gente o que podemos fazer em nosso barrio, em nossa cidade, em nosso país, em nossa profissão. E isso está presente em tudo o que hacemos. Assim que fui. E por último, quando já estava maior e tinha mais tempo, as minhas haviam crescido, me fui ao doutorado em Brasil primeiro e depois fui à Holanda a fazer um doutorado de sanduíche. E assim, me encanta continuar estudando porque sempre a gente, que me gusta muito a gente, podemos ajudar um pouco que se não necessitamos fazer todo, pero a nossa parte solamente é muito, muito necessária. Wow, veo que mucho ha tenido que ver con la iniciativa que tienes, ¿no? De generar participación, tanto tuya como de los demás, entonces viene mucho de ahí, ¿no? Y actualmente cuéntanos, ¿en qué proyectos estás involucrada? Em verdade, neste momento, me quedo de novo em Brasil por la pandemia. Estou envolvida em projetos locais. Aqui sempre há, e eu vivo em uma área protegida em Brasil, que se chama Área Protegida del Pau Brasil, com um nome muito sugestivo, não? E aqui sempre temos problemas com atividades econômicas que não se coadunam com a natureza. E sou membro do Conselho do Parque, do Conselho da Área Protegida. Então, faço de minha participação cidadana a parte que posso contribuir com as questões. Por acaso, há incluso um problema com... Há uma empresa que é espanhola está aqui trazendo uma maricultura para nossa área e estamos muito preocupados porque, por exemplo, o que hacemos? Pesquisamos e temos informações que um dos empresários que traz essa maricultura para o Brasil é um empresário que é da região me ouvi agora ao norte de Espanha, ali arriba de Portugal. Galicia. Asturias. Galícia. E que tinha um problema muito... Quando houve o financiamento pelo governo de Espanha para atividades contra o desemprego, em la Bahia de Cádiz, eles tiveram 3 empresas para gerar empleos para os espanhóis, porque havia o problema do desemprego e o que do paro, né, como vocês chamam, e supimos que não fizeram as empresas e se quedaram com o dinheiro que haviam sido processados e agora temos essa pessoa aqui. Então, há uma necessidade de vigilância, de saber o que está passando. Então, estamos sempre participando para saber o que se passa. São essas as coisas. Sí, salvo que mis compañeros discrepen, yo creo que puedes decir nombres de personas o empresas españolas porque por nosotros ningún problema y de hecho le interesaría a nuestro público. Es tu decisión. Pero si quieres decir nombres de entidades o... Pienso que es una información pública. He leído en los periódicos españoles, segundo Lino es el nombre del hombre, que en este caso es muy serio porque o que pasó es que cuando fueron ver
donde era la sede de las empresas, era en la Galicia, no, en Cádiz, en un restaurante de un hermano de Segundo Lino. Entonces, hay este tipo de trabajo que hacíamos mucho, estamos siempre con pesquisadores de várias áreas e com comunitários para saber o que se passa com as questões ambientais em nossa localidade. E eu he empezado também um pós-doutorado na Universidade de Granada, pero não pude continuar por causa da pandemia, por conta de ter que fazer trabalhos de campo na Amazônia, que também está... Então, este projeto mais ligado à Espanha foi interrompido. Vamos a ver quando tenemos un poco más de libertad para retomar. Vale, sí, cuando... Después de esta entrevista, la verdad es que siendo dos de los que estamos aquí españoles, no lo sabíamos. Cuando terminemos la entrevista, investigaremos sobre el asunto para poder ampliarlo un poquillo más, para que no llene esta entrevista. Pero, ¿sabes? Ampliaremos lo que nos has informado. Muy interesante, la verdad, sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, lamentable, ¿no? Que se den ese tipo de experiencias, de situaciones, sobre todo en este campo, ¿no? En el campo ambiental, suele ocurrir frecuentemente. Y ahora cuéntanos un poco, ¿tienes experiencia estrecha de contacto y colaboración con poblaciones tradicionales de allá? Cuéntanos sobre ello, en qué regiones has trabajado, en qué culturas. Sí, yo me fui a una unidad, en Brasil tenemos una área protegida muy grande, tenemos más de 300 áreas protegidas, una que es la segunda mayor del país, más grande del país, que se llama Estación Ecológica de la Terra del Meio. Su nombre es porque Terra del Meio entre dos ríos, el río Amazonas y el río Xingu. Entonces, essa terra é uma terra muito preservada, que as populações ainda, todavia existem allá pueblos indígenas, existem allá outros pueblos que têm um contato muito cerca da natureza, vivem da terra, pero não são indígenas mais, que chamamos de povos tradicionais em Brasil. E com essas comunidades, e também haviam pueblos, pessoas de organizações campesinas e pesquisadores. Então, eu tenho uma experiência muito interessante com a constituição de conselhos. Quando chegamos à Estação Ecológica da Terra do Meio, eu tinha uma grande amiga, uma ex-aluna, que era a jefe da estação, e ela pediu ajuda, porque era muito trabalho solamente para ela. Este é um problema muito grande em Brasil. Se criam as áreas protegidas e não tem gente suficiente, não tem recursos materiais para fazer todos os trabalhos necessários. Então, a estratégia que usamos aqui é de fazer uma rede de colaboração no entorno da unidade. Então, eu trabalhava neste momento no Instituto Federal, onde dava aulas e fazia pesquisas, investigações, e de aí que fuimos de casa em casa das populações por dias em barcos e tudo, e falamos com eles. E para mim é uma experiência muito encantadora, porque são muito gentiles, gente muito boa, que lhe gusta muito a natureza, e que tem um contato, uma vida comunitária muito interessante. E com essas pessoas, conhecem muito da natureza. Conhecem onde vivem. Há um tipo de tortuga que chamamos tracajá em Brasil. Eles sabem onde vivem, que época vão a ter filhotes, o que comem.
Entonces, lo intercambio de esas poblaciones con los pesquisadores es una cosa increíble, es una cosa muy productiva para la ciencia, porque se hace con essas pessoas que enfrentam dificuldades muitíssimo grandes para sobreviver, porque quando a conservação da natureza chega a esses locais, muitas vezes se proíbe que hagam tudo o que sempre faziam tradicionalmente. Seus meios de vida, sua subsistência, muitas coisas, não se pode mais, vamos preservar a natureza, mas trazendo muitos problemas para as populações locais. Então, nosso trabalho era fazer o diálogo com essas populações, olhar para a lei e defendê-los, porque ir à justiça em Brasil e dizer, mira, eles têm seus direitos, e assim sempre construímos um planejamento compartilhado para que essas populações pudessem acessar seus direitos de sobrevivência e, ao mesmo tempo, pudessem ajudar na conservação. Wow. Então, um trabalho muito interessante, e hoje toda a comunidade científica dá muito valor às populações tradicionais em Brasil. Claro, justamente eso es una pregunta, ¿no?, que teníamos pensada, porque tu trabajo, tanto de investigación como laboral, la parte profesional, tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cómo has relacionado y cómo ves tú, ¿no?, el que ha contribuido el conocimiento tradicional indígena, que has trabajado tanto con ellos, con el conocimiento o los aportes que ha tenido a los avances científicos? Entonces nos has ya puesto sobre la mesa el tema. Digamos que para quienes no hemos estado trabajando de cerca con estas poblaciones, ¿cómo lo resumirías tú, ¿no? Los aportes directos, ¿no?, que ha tenido el conocimiento tradicional indígena al avance científico. É porque eles conhecem muito bem a biodiversidade, por exemplo, em geral, melhor que os pesquisadores que sabem na universidade. E o que temos visto em Brasil, eu he presenciado que em pouco tempo, por exemplo, pesquisador que vai ao campo para estudar, em pouco tempo se encanta com o conhecimento da população e eles aprendem com outros. Então, já se tem falado aqui em Brasil de um conceito que chamamos de intercientificidade, que significa que são duas ciências, as ciências das academias com a ciência do conhecimento local. E que as duas, eles em pouco tempo se tornam amigos porque têm um diálogo muito fácil, quando muitas vezes estabelecem uma nova linguagem, porque já dizem, por exemplo, aqui há peixe branco. E eu penso, o que é peixe branco? Quando ligo eu. Então, para eles, aqueles são os peces que estão em las partes arriba do rio. E os outros que estão abaixo, porque há espécies diferentes que vivem arriba e abaixo. Então, eles encontram o que a bibliografia, os pesquisadores ligam com a pesquisa e descobrem que eles também sabem a mesma coisa com outras palavras. E isso se enriquece muitíssimo. E há estudos também de que em todo o mundo, não somente em Brasil, mas em África, em Austrália, em muitos países, as áreas mais protegidas do mundo são aquelas que as populações tradicionais estão. Porque eles sabem o manejo correto da natureza. Qué bueno. Muy interesante, Dalila. ¿Nos podrías comentar un poco más ejemplos de esta colaboración y de cómo se ha avanzado en la ciencia gracias a este conocimiento tradicional?
He presenciado una situación muy interesante porque es muy famosa en el mundo la situación de Belo Monte, la gran hidrelétrica y todos los problemas de corrientes dela que ainda hoy afectan muchísimo las poblaciones. Entonces, para haber agua necesaria para las turbinas de Belo Monte generar energía eléctrica, una parte del río foi mudada de dirección. E com isso, não se sabia ao certo quanto de água era o necessário para que o rio não morisse, se me entendes? Entonces, los pesquisadores de las poblaciones tradicionales juntos sentaram para saber o que fazer e decidiram fazer monitoramento participativo da biodiversidade, em que, numa charla entre pesquisadores, eles elegiam o que deveriam ser monitorados. E com isso, os indígenas eram responsáveis pela coleta de los dados. Por exemplo, quanto minha aldeia consumiu de peixe esse ano. Então, todos os indígenas que chegaram à aldeia de los Juruna, na Volta Grande do Xingu, que é a parte que foi muito impactada por la termoelétrica, junto com pesquisadores da Universidade do Pará, eles pesavam os peixes e os mais jovens, os indígenas que já sabem ler e escrever em português, tomavam notas e os pesquisadores iam e organizavam e faziam os gráficos e faziam reuniões junto com os indígenas para entender quanto havia sido capturado em um ano e no outro, e também o faziam para ver os motivos de haver mais ou menos peixes. E, por exemplo, um exemplo que foi muito interessante, não se sabia por que havia menos peixes nesse momento, e os indígenas disseram, é porque quando o rio está lleno, os peixes podem nadar para mais lejos e eles comem muitas frutas que caem das árvores e se alimentam e se quedam fortes. Se não há água, não há alimento, porque eles não podem chegar até as frutas que tradicionalmente lhe alimentavam. Então, somente quem estava em contato com a natureza tinha atenção para um fato desse, que era fruta que estava 200 metros do rio, porque na Amazônia é muito plana. Então, quando chove, o rio se espraia muitíssimo. Então, esse foi um exemplo de que eles puderam entender por que havia mortandade, não havia alimento, porque estava com água em leito principal, mas não havia acesso para os alimentos. Então, foram muitas as respostas que a comunidade científica pode obter por causa do conhecimento tradicional. E estamos convencidos de que o diálogo entre os dois tipos de conhecimento é fundamental para a conservação da biodiversidade. Claro, entonces el río, al no desbordarse como habitualmente hace, entonces los peces no acceden a los frutos y el alimento que suele, lo que acabo de comentar, no suele acceder. Entonces, muy interesante. La verdad es que está clarísimo que la colaboración entre poblaciones locales e investigadores tiene que ser muy estrecha para generar conocimiento científico, y no solo para el conocimiento, sino también, entiendo, para la gestión. Te quería preguntar yo, especialmente, si, bueno, ya que tenemos como diferentes comunidades que tienen estrecho contacto con la naturaleza, ¿no? Por un lado tenemos las poblaciones tradicionales, tenemos los indígenas y, bueno, luego también están los quilombos, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco así por encima qué consiste un poco las comunidades las diferentes comunidades, especialmente un poco los quilombos? Sí.
como se sabe, el Brasil, la parte de la Amazonía en especial, es muy grande y que tiene tribus isoladas, ainda, los indígenas isolados, pero también hay muchas comunidades de indígenas que hoy tienen mucho contacto con las poblaciones blancas que están allá de otras partes. Y con tiempo, ellos viven no en las ciudades, no en las zonas rurales como nosotros conocemos en España, pero que están en áreas que son de florestas, son de la naturaleza, y nosotros llamamos de, por ejemplo, de ribeirinhos, es un tipo de población que vive, como el nombre ya dice, en la beira de los ríos, y ellos tienen hoy un contacto con las tribus, hay incluso casamientos, bodas entre poblaciones diferentes. Entonces, estas poblaciones tienen buen relacionamiento una con otra y la colaboración, y mucho trazem, é por isso que também, para além da defesa dos indígenas, é muito importante reconhecer os vários tipos de comunidades tradicionais que há em Brasil. Hablamos desse exemplo de Brasil, de Amazônia, pero o mesmo se passa, por exemplo, em São Paulo, com os pescadores artesanais em toda a costa brasileira, que também têm muito conhecimento. Además, hay un tipo de comunidad tradicional, que son los quilombolas, que tienen una cuestión especial, que es el fato de serem afrodescendentes, y que en un pasado reciente el Brasil reconoce essas poblaciones, y que ellas también tienen un relacionamiento, tienen muy diferente, porque tienen una herencia indígena, africana, pero também com muito conhecimento sobre a natureza, e que o conjunto dessas populações pelo mundo tem uma importância fundamental na conservação, em especial por as questões do câmbio climático, porque todas essas populações em conjunto, indígenas, populações tradicionais de todos os tipos do Brasil, como já dito, as comunidades quilombolas, elas têm um modo de vida que é sustentável. Vivem com suas famílias, plantam, cultivam, extraem coisas da natureza, pero mantêm a floresta protegida. E por isso, ela se torna muito interessante para toda a população mundial, porque ajudam a proteger todo o planeta de los cambios climáticos. Claro, no solamente ayudan haciéndolo, ¿no? Sino que también son un ejemplo de forma de vida, de estilo de vida, que se puede replicar en otros ámbitos, ¿no? Claro, adaptándose al contexto, pero sin duda es un ejemplo, ¿no? Y ahora, cambiando un poquito de tema, quisiéramos que nos platicaras desde tu experiencia, obviamente, ¿cómo crees que ha influido la política de tu país a la conservación de la selva y las poblaciones tradicionales? Sempre digo que el Brasil não é um país para amadores, para iniciantes, porque o princípio da contradição é muito forte em Brasil. Se pensa o que muitas vezes em Brasil temos situações opostas. Por exemplo, a política nacional de meio ambiente no Brasil é muitíssimo avançada por uma coisa quase episódica, porque quando estávamos na ditadura militar em Brasil, havia uma pressão internacional por la conservação da natureza, e o presidente criado a primeira Secretaria Especial de Meio Ambiente, e quando elegido uma pessoa muito conservadora, pero muito séria, que tinha muito conhecimento em meio ambiente, e elegido, e ele disse ao presidente João Figueiredo, naquela época, mira, hace uma lei de meio ambiente para o Brasil. E esse homem, que morreu esse ano, com 92 anos, Paulo Nogueira Neto,
Ele foi muito estudioso, pesquisou que assim em todo o mundo e trouxe para o Brasil com uma forte influência da França a participação social. E, em meio à pandemia, os conservadores olharam, é uma lei que foi escrita por esse conservador, Paulo Nogueira Neto, pois que bem, aprovaram sem ter muito conhecimento, isso se quedou nos anos 80, não se preocuparam, em verdade, e com isso, a política ambiental brasileira é muito inclusiva, as leis protegem muito as populações tradicionais. Assim está uma parte da história. A outra é, o Brasil tem uma excelente lei de meio ambiente, pero praticá-la é outra parte do problema, muito diferente. Então, o que se passa em Brasil é que, onde a participação social é forte, temos, em las últimas décadas, uma força muito grande de la articulação com as comunidades locais, com os centros de ensino e pesquisa, de enseñanza e pesquisa, e com a justiça, em especial, há uma instituição da justiça brasileira que se chama Ministério Público, e o que hacíamos sempre, íamos a la... Eu não digo nós outros como país, nossa forma de luta ambiental era charlar com as populações tradicionais, entender o que se passava, e nosso papel como professores era produzir relatórios que eram os documentos formais que a lei, que o Estado brasileiro reconhece, e com fotos de las reuniões, com todo, e íamos à la justiça. E tivemos muitos resultados com este modo de fazer política ambiental no Brasil. Sempre com uma forte participação da sociedade, porque a lei nos protege. E aí não tinha mais o que fazer. E assim, muitas populações tiveram grandes conquistas. Isso é muito importante de que se entenda, porque se não fosse isso, nós outros estaríamos em uma situação muito pior. É importante entender que de los anos 80 a 2010, houve um avanço muito grande na conservação da natureza em Brasil. De lá para cá, estamos tendo muitos problemas, em especial em los últimos anos, porque há uma pressão do mercado financeiro muito grande, em especial na Amazônia, por la mineração. A mineração hoje é o principal motor de pressão sobre a natureza na Amazônia. E isso faz com que essas companhias, esse mercado que é muito informal, muito ilegal, aí é claro, temos que deixar claro para os ouvintes que há uma comunidade de mineria local de pessoas que vivem, incluso que são pessoas que vêm trabalhar na mineria, são populações tradicionais que muitas vezes, por necessidades econômicas, têm que ir trabalhar na mineria. E com isso, em la academia usamos uma expressão que é a mineria de pequena escala, que são milhões de pequenos mineiros em todo o Brasil, na Amazônia em especial. Esses fazem uma pressão muito forte porque necessitam trabalhar, já que as políticas de sustentabilidade são muito frágeis, não são necessárias para o modo de vida das populações. E em los últimos anos, em especial em lo último governo,
nosotros estamos tendo desmonte da fiscalização ambiental em Brasil, das políticas ambientales, aumento muito grande do desmatamento que estava sob controle nas últimas décadas. E isso é muito importante que o mundo saiba, porque esta política é uma política que não se importa com as pessoas, é genocida, não se importa com os pueblos indígenas, com as populações tradicionais, não se importa com a pandemia e nessas populações que têm a Covid é muito forte, e isso tem sido grande problema atual que o Brasil vive. Vivemos momento especialmente difícil nos últimos anos. Bueno, parece que, a ver, la minería en toda América Latina sí que ha sido un golpe bastante fuerte y bueno, pues desafortunadamente Brasil no ha sido la excepción. Sí, yo quería... No es, exacto, es lo mismo que se pasa en Latinoamérica. Te quería comentar, Dalila, ¿qué minerales o qué materiales son los que más se están extrayendo las minerías de Brasil? Oro. Oro. Imagina, en esta crisis mundial, oro ha crecido mucho la busca por oro. Entonces, es el principal. Hay de todo, pero oro, porque es dinero, en verdad. Claro. Y generalmente suelen ser minerías extranjeras o son brasileñas. El Brasil tiene una situación muy diferente, que nosotros tenemos la gran minería, como llamamos, que son de las mineradoras que son consolidadas en empresas y todo. Uh-huh. Hay una mineradora muy grande brasileña, la Vale do Rio Doce, que tiene accidentes muy, como el accidente del Rio Doce, que foi muito Brumadinho também, as tragédias ambientais em geral são tragédias causadas por la gran minería. Pero também la Noruega há problemas com a mineração em Brasil, Canadá, Austrália são, então, podes ver que são os países mineradores mais fortes, sim, estão aqui. Mira, imagina uma empresa muito rica, internacional, coadunada com políticos locais corruptos brasileiros. Está feita, esse é o quadro que nos preocupa muitíssimo. Pero há outro fato, a gran mineria tem esse tipo de problemas. Pero a invasão dos territórios indígenas, em especial, o povo Yanomami, está sofrendo muitíssimo, é mais ligada à pequena mineria, que são os... Aqui falamos, há uma expressão em português que chamamos garimpeiros, que é onde se vê muito na mídia, pero o pequeno mineiro, ele é muito responsável pelo impacto nas terras indígenas. Por quê? Porque a polícia, a justiça brasileira tem conseguido, muitas vezes, frenar as grandes mineradoras. Como, por exemplo, a mineradora canadense Belosan foi frenada muitas vezes pelas ações judiciais das comunidades, das universidades, da Defensoria Pública Brasileira. Então, há instrumentos legais. Pela pequena mineria, são pequenas pessoas no meio da floresta, hace como hormigas que vão por toda a parte, quando se vê, já dominaram todo o território e usam mercúrio, o que é mais grave. Então, as populações indígenas estão com grado altíssimo de contaminação de mercúrio, porque seus rios se tornam afetados por mercúrio e sua principal fonte de proteína são os peces, os pescados. Claro. Y una preguntilla sobre este tema. El oro que extraen los garimpeiros, luego... Garimperos, luego ese oro de alguna manera tiene que llegar al mercado legal.
suponemos. ¿Eso se sabe cómo ocurre? ¿Cómo llega a ser legal un oro obtenido de esa manera? ¿O... É muito interessante o que pergunta, Miguel, porque em verdade há umas partes muito obscuras nesse caminho. Porque se o ouro é legal, como se pode exportar ouro? Então, há um mercado negro muito forte de ouro que sai do Brasil sem passar. E a parte mala disso, uma parte pior disso, é porque então o governo diz: nós, se já estamos tendo o problema de ouro e não temos impostos, vamos legalizar a mineria e as terras indígenas. Porque, por lo menos, vamos a ter impostos para a população. Então, nos quedamos com mais um problema. Madre mía. Y bueno, yo que a mí me sorprende, bueno, ya conocía un poco sobre el tema de la minería en la Amazonía, pero pensaba también que de las principales amenazas era sobre todo pues la deforestación para el cultivo de soja y también para ganadería. ¿Nos puedes comentar también un poco así por encima el impacto de la ganadería? Entiendo que la minería será mayor, ¿no? Por lo que nos comentan, ¿no? De la minería a pequeña escala y tal, pero entiendo entonces la ganadería también cumple también, contribuye de manera importante a la deforestación en Brasil, entiendo también. Sim, claro. O que pasa é que, mira, a Amazônia está no norte do país. A pressão de la ganaderia e da plantação de soja, ela se vai do sul para o norte, porque necessita do domínio completo do território. Tem que sacar todas as árvores e as plantas se quedam allá. A ganaderia também estão todos fixos, se pode ver. Pero a mineria está por debaixo de las árvores e são efeitos diferentes que se somam. E isso é o que muito preocupa, porque perdemos quilômetros e quilômetros de floresta todos os anos com o crescimento da ganaderia. Pero isso se pode ver em uma imagem de satélite, por exemplo. Oh, mira, aqui se pode medir. Mira, a foto de 20 anos atrás e agora já sabemos. E a mineria de pequena escala, ela vai por dentro da floresta contaminando, destruindo as populações naturais, contaminando a água e toda a biodiversidade. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Parece que nos quedamos a la mitad de un fallo mundial de Google y todos sus servicios. Así que gracias, Dalila, por estar dispuesta aquí con nosotros. Y hago una pequeña recapitulación, ¿no? Nos hablabas del impacto que tiene, el impacto que tiene tanto la ganadería como la minería en la selva, pero que uno sí puede ser detectable, ¿no? A través de vía satélite. En cambio, la minería local no puede ser, ¿no? Es decir, pasa como algo invisible, ¿no? Y parece que no tiene trascendencia, pero sí que la tiene. En verdad, la minería local empieza invisible, pero ahora ya tenemos impactos muy claro, fuertes y se puede ver, pero que son impactos diferentes. Pero ahora, para além de las actividades de ganadería, de plantación de soya y de minería, nosotros también tenemos un otro problema que es el desmonte de la fiscalización ambiental. Ahora, más do que nunca en Brasil, los servicios de la fiscalización no están haciendo lo que necesitan, porque hay una política deliberada de desmatamiento, de todo. Entonces, eso hace muy diferente, mucha diferencia. Me recuerdo que cuando estaba en mis trabajos de campo en los años 2016, en la Amazonía, pasábamos por la Transamazônica y otras estradas y no veníamos un
nada de desmatamento porque había fiscalización. Ahora, mis compañeros que están en la Amazonía me dicen que se puede pasar en la estrada y se ve la madera saindo. Entonces, hay que entender que hay un momento político diferenciado en que no hay un proceso de fiscalización efectivo. Incluso hay se afronta a los profesionales que están haciendo eso. Entonces, es más grave do que teníamos a tiempos atrás. Ya veo. Y respecto a todas esas situaciones que nos comentas, ¿tú cuáles movimientos destacarías, ¿no?, más trascendentales por los derechos de las poblaciones tradicionales de Brasil? Hay muchos. Por ejemplo, hay una articulación indígena de los pueblos indígenas, la PIB, que hace un trabajo buenísimo. Hay en la mineración un comité por defesa de los territorios contra la mineración. Hay también algunas organizaciones no gubernamentales, destaco brasileña, o Instituto Socioambiental, que hace un trabajo belísimo, puedes consultar en la página de internet, son muy enganjados. Entonces, las comunidades tienen se organizado, pero con mucha dificultad y con mucha violencia en el campo. Porque muchos defensores de la Amazonía, sean quien sea, têm sido muertos por la luta contra la floresta, como en toda Latinoamérica. No es una cosa. Y en ese sentido, es muy parecida a la situación de los países amazónicos y latinoamericanos en esos confrontos. Y a los que estamos fuera de Brasil, ¿qué nos recomendarías, ¿no?, para sumarnos un poco a esas causas medioambientales e indígenas? Yo pienso que eso que vosotros están haciendo es muy importante, que es la divulgación de lo que acontece, que la información es necesaria que llegue a toda parte de lo que se pasa. Y que estando fuera y yo pienso que una cosa muy importante es el intercambio. Si posible, cada vez más necesitamos que los periodistas, las ONGs, que el movimiento ambiental tiene que ser un movimiento global, transnacional, porque la presión internacional tiene un efecto muy positivo en la agenda ambiental brasileña. Y yo puedo decir que muchas cosas que hacíamos y hacemos ahora son exatamente porque a pressão internacional tem um efeito sobre o mercado brasileiro. Agora, nesse momento, a União Europeia não está aceitando fazer acordos comerciais com produtos que atacam a biodiversidade e que são malos para o meio ambiente. E isso hace com que os políticos locais, o Brasil tem hoje, com todo o problema político que estamos enfrentando, hoje o vice-presidente foi designado solamente para as questões amazônicas, o Fundo Amazônico, porque a necessidade de que os parceiros comerciais saibam de onde vem. Isso que Miguel ha perguntado, pero para onde está indo esse ouro? Quem compra o ouro? Quem compra a madeira? Claro. Então, é uma parte... às vezes, a população mais sencilla não entende e pensa que é solamente por uma questão de competição comercial. Eles muitas vezes não entendem que é uma forma de que o movimento social, as pessoas de todo o mundo estão preocupadas com o que acontece em todo o mundo. E que se negar a consumir, a sustentar a indústria que destrói o planeta é uma forma de não financiá-la. Então, eu penso que esse trabalho é muito importante. Pero penso que uma coisa que sonho, você me pergunta, como me gostaria, por exemplo, de que vocês pudessem vir a conhecer
hablar com as populações. Ano passado, perto da cumbre do clima que aconteceu em Madrid, alguns jovens vieram do Fridays for Future e vieram à Amazônia com muitas associações na organização, se foram à bacia do Xingu, do rio Xingu, e se quedaram muitíssimo impressionados. Então, da mesma forma que nas últimas décadas, o intercâmbio cultural, de ir para outro país para conhecer a língua, eu penso que necessitaríamos de um incentivo, de estabelecer estratégias para que as pessoas do mundo pudessem vir mais à Amazônia para conhecer, para ver de perto, porque é uma realidade muito... Te digo que hasta para nós outros que vivemos em sudeste do Brasil, em Rio de Janeiro e São Paulo, tenho muitos amigos muito bem informados que não entendem o que se passa na Amazônia, porque é muito diferente, é um ambiente diferente e o pior, nós outros não temos muito tempo. Esses 2 últimos anos foram de perdas maiores do que há décadas nós outros não habíamos visto en Brasil. Vaya, pues entonces entiendo que muchas de este agravamiento o empeoramiento de las políticas ambientales se debe, vamos a decirlo claro, un poco a Bolsonaro, entiendo, ¿no? Que Bolsonaro está un poco recortando y es la que está desmantelando un poco lo que está un poco la administración ambiental y esa fiscalidad que está reduciendo la protección ambiental. ¿Cómo ves el futuro un poco de estos movimientos sociales, movimientos sociales y ambientales, en el pulso que se está haciendo un poco entre los que apoyan a Bolsonaro y los que defienden la selva y el conocimiento tradicional? Antes de hablar del futuro, me gustaría de hablar un poquito del pasado reciente también. Es claro, no hay ninguna duda de que Bolsonaro tenía en su agenda de campaña, ele disse que não iria assinar mais nenhum território indígena, que ia apoiar a mineria em la Amazônia e a população é votado nesta agenda. Então, Bolsonaro não se discute, é contra totalmente o movimento ambiental brasileiro, como em suas palavras, vamos acabar com essa neurose ambiental em Brasil, que tudo não se pode por meio ambiente. Então, isso não precisamos discutir. Pero há que se ter muito claro que antes da agenda de Bolsonaro, os governos de esquerda que haviam começado bem em sua agenda ambiental se foram deixando com acordos com as indústrias e foram criando muitos problemas também. Os problemas não começam com o governo Bolsonaro, se agravam com o governo Bolsonaro. De 2010 para cá, por exemplo, Bolsonaro não tem nada a ver com Belo Monte, nem com a Vale do Rio Doce, porque temos que pôr as coisas em seus devidos lugares. Está pior do que nunca e é muito peligroso, pero haviam problemas antes. Quanto ao que vai acontecer, é uma situação muito não vemos uma saída de curto prazo para a situação, não há uma saída de curto prazo. Esse ano recente, nesse mês de novembro, tivemos as eleições municipais locais e para um dado que se esperava melhor resultado de los candidatos apoiados por Bolsonaro e não é acontecido, o que foi um pequeno alívio para quem, pero na verdade a agenda, por de toda forma, estamos muito enfraquecidos como representações políticas, com opções para fazê-los.
Então, temos muito o que fazer no sentido de criar novos caminhos de sustentabilidade, porque temos um momento muito delicado para a educação. O Brasil está vivendo um apagão educacional por conta de la pandemia. Então, as coisas se tornaram mais difíceis, porque educação, ciência, são coisas que estão... o governo Bolsonaro não combate solamente o meio ambiente pela ciência. Então, como podemos... Se não se reconhece o cambio climático, Claro. então, são as necessidades imediatas de consumo que são as preocupações. E isso é insustentável, porque é um crescimento ilimitado do consumo, não há políticas de sustentabilidade fortes também. Os companheiros que tenho, que estão em los órgãos federais, estão muito afetados, porque a cúpula, por exemplo, vou dar-lhes um exemplo. Há um instituto no Brasil chamado Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza, do famoso Chico Mendes, que é responsável por todas as unidades de conservação da natureza no Brasil. Bolsonaro é invitado 5 militares para ser a cúpula do instituto. Pessoas que não têm formação na área ambiental. Com esse pequeno exemplo que se dá em todo o país, há uma resistência forte, pero com um desgaste muito grande personal, porque tu estás em frente de batalha para fazer acontecer. Pero temos que pensar que é muito importante que a democracia seja mantida. Vamos aguardar que a próxima eleição traga um novo governo melhor nesses aspectos, e que também a sociedade mundial esteja bem conectada para que nós outros possamos fazer cada vez mais governos locais que entendam e se submetam a uma ordem mundial que seja não a uma ordem mundial, né, mas uma ordem mundial que seja pró-conservação, pró-sustentabilidade. Claro, porque una de las cosas que me enseñaste cuando nos conocimos, aparte de que me enseñaste la historia de Belomonte mucho antes, cuando gobernaba el Partido de los Trabajadores con Lula y Dilma, otro asunto también que mencionaste me enseñaste los artículos de Liane Brum. No sé si lo estoy pronunciando adecuadamente. Entonces, además de que, bueno, para los oyentes, Liane Brum es una periodista que también en español y en medios españoles, quiero recordar que en El País, por lo menos, ha registrado toda la situación que estaba ocurriendo allí, política y social en Brasil. Y yo, por lo menos, desde fuera agradezco mucho cómo sintetizó ella toda la información. Que, ya que has mencionado la necesidad de que haya una interconexión y mejor comunicación, ¿crees que el periodismo está ayudando ahora mismo a que se conozca la situación en Brasil, o que podría hacerlo mucho mejor? Porque menos Liane Brum, poca gente, por lo menos en España, ha informado bien de la situación. ¿Sabes? Sí, yo pienso que sí, que podemos hacer mucho más, es necesario. Muitas vezes, e eu falava como... Isso se passou quando me fui... Primeiro me fui à Holanda, a primeira vez que havia vivido fora, e depois em Espanha. Quando eu falava com as pessoas, se quedavam muito impressionadas. E eu estava falando de uma coisa que para mim era tão sencilla. É porque, de fato, a informação não chega. Eu tive a grande honra de conhecer Liane Brum em uma audiência pública em Altamira. E depois, já leia ela antes. Ele disse, me encanta os textos. E depois sempre estou lendo. E ela é uma fonte muito confiável de informação. O País é publicado em um livro em Londres agora, esse ano que passou. E eu penso que sim, o periodismo tem muito que fazer e faz muita diferença.
Em Brasil também, nós outros temos as grandes cadenas que de televisão que trazem informações, pero infelizmente não há muita informação, pero há muita desinformação. Outro dia eu ouvido isso, que passamos da era da informação para a era da desinformação. E me faz muito sentido para mim, porque recebemos informações de toda parte. Quando tu abres tu celular, te han enviado e tu tienes a primeira ideia de que é tudo verdade, e na verdade, muitas vezes não. E penso que sim, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante para que possamos explicitar mais o que de fato está acontecendo no país agora. Yo te quería preguntar, además, Dalila, en tu opinión o en tu experiencia, en base a tu experiencia, ¿por qué crees que un mismo gobierno o una misma línea política que inicialmente empieza conservando y legislando a favor del medio ambiente, cómo luego progresa eso a que esa misma formación política, gobierno o tendencia se invierta y sea ella misma la que trampee esa legislación que ella misma se ha puesto? O sea, ¿realmente existe una corrupción o un cambio de prioridades? ¿O realmente cómo casa esto un poco? Uma vez assistido uma charla de professor em Centro de Estudos e Documentação de Latinoamérica em Amsterdã, e foi muito esclarecedora sobre isso. Eu também me perguntava, e ele explicado que não se passava só em Brasil. Os governos de esquerda em Latinoamérica, de uma forma geral, claro que muitas especificidades, pero que sofrem mais ou menos da mesma coisa. Eles chegam ao poder depois de muita insatisfação, do povo ansia por la mudança e eles são a mudança. Então a esquerda entra e com uma pauta. Quando o Lula chega ao poder em Brasil, estava muito bem assistido, sindicatos, associações, intelectuais, e com o passar, e com isso, ha hecho um exercício para meu doutorado de ler a plataforma de Lula para a Amazônia, do primeiro governo, era de fazer a Amazônia uma região diferente do planeta, sustentável, com outros moldes, não as metrópoles conurbadas e etc. E o que se passou com o tempo, e eu penso que há dois fatores. Um macro, que é a pressão do capital sobre o governo para aprovar pautas, as democracias muito frágeis em sua história, com muitas vezes no Brasil a Câmara de Deputados muito corrupta, e o governo tem que negociar muitas vezes para aprovar pautas. Então, penso que é isso que de uma forma geral. E também a ambição humana, na vontade própria de ter muito dinheiro, que é uma coisa que acontece, e muitas pessoas se corrompem e deixam suas causas iniciais, que eram legítimas, por conta da sedução, do fetiche da mercadoria, como dizia Karl Marx. Pero penso que em caso específico de PT e Lula, especialmente Lula e Dilma, eu tenho uma leitura de um antropólogo brasileiro muito famoso por trabalhar com os indígenas. Ele habla sempre de que o PT se forma em São Bernardo, uma ciudad, sindicato industrial urbano de São Paulo. Então, a política do PT é a política da sociedade de classes, indústria, do aumento do consumo como meta. Isso é muito a visão do governo PT. Haviam certas alas do PT que haviam muito fortes em princípio. O próprio Chico Mendes, que
era um sindicato, Lula admirava o trabalho de organização do sindicalismo, era um sindicalismo. Então, em princípio, a pauta do meio ambiente era forte porque ela agregou, incluso para a eleição de Lula, toda a região norte, os eleitores e certas partes da classe média, a pauta ambiental era uma base de sustentação. Pero quando, por exemplo, o agronegócio no Brasil foi um grande desmonte do apoio político para que Lula. E para eles, a dicotomia campo-cidade unicamente, sem entender do que está para além da cidade, no campo, Eduardo Viveiro de Castro, esse antropólogo, disse que o PT não entendia nada que não estava no mercado financeiro. O quilombola que quer estar em sua terra e não quer dinheiro, solamente a fruta para comer e o bem-estar de sua família, eles não entendem. Então, a lógica, mas Belo Monte vai afetar 20 famílias, pero vai regenerar 200 famílias, pero vai generar energia para todo o país. Então, a lógica desenvolvimentista clássica de vamos sacar matéria-prima para produzir bens de consumo é a lógica do governo PT e Dilma, enquanto que a lógica da sustentabilidade, do retorno à natureza, não é forte. O que se passou no governo PT foi, por exemplo, a cisão da presidente Dilma com a ministra Marina de Medio Ambiente se deu antes das eleições. E não era uma cisão de duas pessoas, eram de duas linhas dentro do partido. E o partido é elegido a lógica desenvolvimentista. Então, eu penso que esse é o contexto que os governos de esquerda, eles fazem um primeiro governo melhor, com mais avanços, e depois a pressão do capital internacional é muito grande e vai corrompendo por dentro o governo. Essa é minha leitura do fenômeno. Ok. Claro, creo que, bueno, todo esto que nos acabas de decir, ¿no? De cómo se corrompe las autoridades u organismos quienes toman las decisiones, pues definitivamente no entran en contacto cercano con las necesidades reales pues de las poblaciones, de las regiones, y se toman decisiones así, ¿no? Aventuradas, a veces desinformadas, pero a veces muy tendientes, ¿no? a otros intereses más cercanos, obviamente, a las personas que las toman. Bueno, pues es no sé, a ver, triste en ese sentido, y también, bueno, me siento agradecida, ¿no? Porque nos lo estás contando, ¿no? De la mano de alguien que sabe mucho del tema, que lo vive allá, y que obviamente nos ayudas muchísimo a tener ese acercamiento, ¿no? Cuando te decía que podemos hacer los que estamos afuera, pues, como decías, primero enterarnos de primera mano, ¿no? Para no desinformar a la gente y no hacer contrapeso a esto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Nos has puesto un panorama muy diferente al que teníamos, del que habíamos leído por otros medios, ¿no? Y eso te lo agradecemos muchísimo. Gracias por tus conocimientos, experiencias en tu campo. Es invaluable para nosotros el tiempo que has dedicado. Y bueno, también quisiera decirte que no queremos que se quede aquí, ¿no? Nos hemos quedado con muchas otras preguntas, pero el tiempo ya se nos termina. Y nada, en cuanto tú quisieras hacernos el favor, ¿no? De regalarnos un poco más de tu tiempo, pues nosotros encantados. Nada más nos dices y lo programamos, contactamos y genial. Por lo pronto, bueno, pues compártenos tus redes sociales o algún medio donde podamos estar en contacto contigo. Sí, mi email es dalilasilvamelo, dalilasmelo, @gmail.com.
E o Facebook também, Dalila Silva Melo, com 2 L's, eu também uso bastante. E estamos juntos para, né, continuamos aí. Quando vocês quiserem também, é um grande prazer, uma oportunidade da gente estar passando as nossas visões de mundo, trocando, é sempre rica, a gente recebe críticas e sugestões de todo mundo, né? Ah, estou falando em português! Sí. Me olvidado, Unesco, perdão. No queríamos interrumpirte, suena muy bonito. La verdad que sí. Cuando quieras, es un placer. Muy grata, Miguel, y ahora a vosotros también. Mónica, ¿y tu nombre? Álvaro. Yo soy Álvaro. Álvaro. Sí. Es un placer trocar, cambiar las informaciones. Y pienso, sabes, que o que podemos fazer do estrangeiro e daqui também é a mesma coisa, que é sustentabilidade, é modo de vida. A todo momento, o que compramos, o que deixamos de comprar, o que praticamos, todo o tempo operar nossa vida reflexivamente, pensando em tudo que pode ser feito e não desistir nunca, porque estamos em meio a um momento muito delicado da humanidade, mas ao mesmo tempo muitas coisas podem acontecer e cambiar, e às vezes cambiam para melhor também. E estamos sempre otimista no sentido de que podemos a cada dia ser melhor a nossa parte, junto com outros que também querem hacerlo. Pues muchas gracias por eso, por facilitarnos ese acercamiento. Ha sido un placer. Muchas gracias, ha sido la verdad que un placer, he aprendido mucho contigo, Dalila, y espero que podamos tener más ocasión de compartir espacio contigo. A mí me ha alegrado mucho que podamos volver a hablar y bueno, que tu conocimiento y tu sabiduría hayan podido pasar también a mis compañeros, y como se han quedado muchos temas en el tintero, yo espero también que podamos volver a hablar próximamente. Así que muchísimas gracias y espero que todo vaya bien ahora con la situación que estamos viviendo en el mundo, que es un poquito complicada. Sí. Gracias, chao. Gracias, chao. Hasta luego. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están después de esta valiosa información que nos ha dado Dalila? Mucho más de lo que yo me esperaba, la verdad, no sé ustedes. La verdad es que ha estado genial. Me ha gustado mucho, he aprendido bastante, y la verdad es que agradezco que Miguel nos la haya presentado y pongamos en conocimiento de toda la audiencia pues todo lo que hemos aprendido con ella. La verdad es que ha estado genial y te da a entender muchas veces, pues ver la gran hipocresía de la política y de la gestión ambiental que suele ocurrir. Y la verdad es que me hace mucha gracia, porque es que hablaba mucho de la corrupción, pero es que la corrupción, aquí en España pasa igual, y no es en México, pero es que aquí en España cuántos casos de corrupción llevamos ya, y cuántos casos de tráfico de influencia, o sea que realmente estamos hablando de algo universal. Sí, de hecho yo creo que a lo mejor la principal enseñanza que podemos sacar de esta entrevista es que creemos estar en una sociedad de la información, que estamos al día de todo lo que pasa en el mundo, y como ella ha comentado, generalmente no tenemos ni idea de lo que pasa en cada país. Cuando hablé con ella por primera vez me di cuenta de que no tenía idea de lo que acontecía en Brasil, y a medida que, y en este tiempo que ha pasado, he intentado también enterarme de lo que ocurría en otros países, y realmente no tenemos ni idea, muchas veces ni siquiera de lo que pasa realmente en el nuestro. Entonces esto nos hace pensar de que tenemos la ilusión de estar muy bien informados, y no es así. Es decir, que tengamos un acceso a la información no garantiza que sepamos lo que está ocurriendo. Sí, y que muchas veces esa información sea realmente información o desinformación. Y bueno, lo que decía, lo que retomaba al final, que mientras más cercanos, más acerquemos, ¿no?, la información más veraz a la gente, pues es más probable que entren
que se interesen y que actúen, ¿no? De acuerdo a lo que, Claro. a los valores de la sostenibilidad que decía, ¿no? Es que no es un tema, ¿no? No es política, es un modo de vida. En cada paso que damos podemos tomar una decisión de qué queremos, ¿no? Qué esperamos y no esperar a corto plazo, ¿no? Sino a largo plazo. Es decir, informarnos, tomarnos un momento para buscar información y no quedarnos solamente con lo que hay a primera vista, es un paso, ¿no? Pero también podemos hacer muchas otras cosas que creemos que los asuntos políticos no nos incumben o no tenemos trascendencia en ello. Pues a lo mejor a corto plazo, ¿no? A largo sí, pero hay otras cosas en las que sí podemos colaborar, ¿no? Con ello. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el siguiente podcast.